Olá, minha gente, meus amigos, minhas amigas, juristas, advogados, advogadas, concursandos, enfim, vou iniciar hoje, como prometido, uma aula, né, uma aula expositiva, uma aula gratuita, sobre a retrospectiva 2023 para direito administrativo, especificamente o tema dos servidores públicos. Então, vamos passar pelo ano de 2023 e também o início de 2024 com os julgados mais importantes sobre o tema servidores públicos ou agentes públicos, julgados do STF e do STJ. Como nós já estamos agora em maio de 2024, vamos trazer também alguns julgados sobre o início de 2024. Vamos iniciar, então. É um tema de grande relevância, claro, para a prática, para quem está na prática, mas também, principalmente, para os concursandos, concursandas, principalmente para os concursos da magistratura federal, eu acredito, e das procuradorias que vem pesado o tema, a temática do direito público, e claro, para o Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, porque a banca FGV, que é a banca que realiza enfim, que elabora a prova para o Exame Nacional da Magistratura, nós sabemos que o FGV gosta muito, né, de utilizar jurisprudência, de utilizar decisões do STF e do STJ em suas questões, inclusive coloca lá uma historinha no início, com base, utilizando como pano de fundo um julgado que já existe do STJ e do STF, e depois desenvolve nas alternativas. Vamos iniciar, então. Vou tentar ser breve, o tema é longo, é o tema dos servidores públicos. É extremamente denso, tem muitas questões envolvidas, então eu me esforcei para selecionar aqueles julgados, aquelas decisões mais relevantes, no meu ponto de vista, do STF e do STJ sobre a temática servidores públicos. Então vamos lá. Retrospectiva 2023, Direito Administrativo, servidores públicos. Tentei fazer uma divisão temática aqui, algumas vezes não é possível, então no final a gente coloca como outras questões. Começando então com o tema da licença maternidade, que teve algumas decisões recentes. Primeira delas, sobre licença maternidade. Mãe servidora ou trabalhadora, portanto, vale tanto para a servidora pública como para a trabalhadora pelo regime seletista. A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva, ela tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Portanto, estendendo à mãe não gestante em união homoafetiva também o direito, o gozo à licença maternidade, no caso de adoção, por exemplo. Portanto, fixem bem, tema 1072 do STF, muito interessante, estendendo esse direito também à mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva. E se a companheira tiver utilizado também o benefício, ela fará jus a uma licença, portanto, uma extensão aqui do direito a ela, a licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Muito interessante esse julgado, essa interpretação extremamente extensiva, com base no princípio da igualdade, não discriminação, etc. Além disso, outro julgado aqui também do STF, tema 542 da repercussão geral, muita atenção. Trabalhadora gestante, ela tem direito à licença maternidade e estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, contratual ou administrativo, cargo em comissão ou contratada por tempo determinado. Portanto, não interessa o regime jurídico para a trabalhadora ou para a servidora gestante. Pode ser contratual, no caso seletista, ou administrativo, pode ser cargo em comissão, também tem direito, ou contratada por tempo determinado. Aqui a discussão envolvia cargo em comissão e contratada por tempo determinado no serviço público. Ela tem direito, sim, à licença maternidade e, inclusive, à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico. Também muito importante esse julgado de 2023. Agora, sobre o mandato classista. O mandato classista é aquele que se afasta para
atuar nos sindicatos, associações, etc. Bom, primeiro julgado do STF 2020, do STJ 2023 também. A definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária para o exercício de mandato classista está dentro do poder discricionário da administração. É a administração pública que decide se é 1, 2, 5, 10 servidores que poderão ser dispensados para da mesma carreira, nós estamos falando, claro, para o cumprimento cumprimento da carga horária, dispensados do cumprimento da carga horária para o exercício do mandato classista. Portanto, por exemplo, pega uma associação qualquer, um sindicato de servidores. Cabe à administração decidir que só o presidente, por exemplo, vai poder se afastar, se o presidente, o vice, algum diretor, enfim. Há uma discricionariedade da administração neste caso. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido aqui, porque é longa aqui a nossa exposição. Tem muitos julgados sobre servidores públicos. Quem lê os informativos, por exemplo, da STJ, da STF, acompanha a jurisprudência de forma geral, repercussão geral e recursos repetitivos, percebe que há uma grande difusão, uma profusão, melhor dizendo, de julgados. E aqui o segundo do STF de 2023. Entendendo que é constitucional norma estadual, esse é interessante também para o Enan, que, ao regulamentar o afastamento de servidor público estável para o exercício do mandato sindical, assegura-lhe o direito de licença sem remuneração. Portanto, é constitucional norma estadual que, ao regulamentar o afastamento de servidor público estável para o exercício do mandato sindical, assegura-lhe o direito de licença sem remuneração. Muito interessante, muito importante também esse julgado, que até, na verdade, intuitivo. Agora, questões envolvendo remuneração de servidores públicos. Remuneração. Primeiro, julgado do STF de 2024, recentíssimo, fevereiro de 2024. É incompatível com a Constituição a concessão de reajuste remuneratório a servidores, olha só, servidores do Poder Legislativo e sua consequente extensão a servidores do Tribunal de Contas, com base em ato exclusivo exarado pela presidência do órgão, sem a existência de lei formal específica que é necessário atualmente, após a emenda 19 de 98, ou sem resolução previamente deliberada e autorizada pela respectiva mesa diretora, se antes da emenda 19. Aqui é importante deixar bem claro, servidores do Poder Legislativo, para ter reajuste remuneratório, e claro, também do Tribunal de Contas, precisam atualmente de lei formal também, como os demais servidores públicos, do Executivo, do Judiciário, ou, enfim, do Executivo, do Ministério Público, Defensoria, não interessa. Também os servidores do Legislativo só podem obter reajuste remuneratório por meio de lei. Isso a partir da emenda 1998. Se for antes da emenda 1998, tem que ter pelo menos uma resolução previamente deliberada e autorizada pela respectiva mesa diretora da Casa Legislativa. Mas não pode, como aconteceu aqui no caso da Bahia, na DPF, tratada na DPF 362, com base em ato exclusivo exarado pela presidência do órgão legislativo. Segunda questão envolvendo remuneração de servidor público. O terço constitucional de férias e a gratificação natalina integram a base de cálculo do abono de permanência, chamado por muitos, enfim, de pé na cova, de maneira que eu até acho um pouco pejorativa, prefiro não dizer pé na cova, mas o pessoal chama, é o abono de permanência, tá? Não concordo com essa expressão, só para deixar bem claro. É o abono de permanência, aquele que permanece depois de reunir as condições para a aposentadoria e mesmo assim permanece na ativa, permanece na administração pública, permanece trabalhando. Então ele ganha um incentivo previsto na Constituição, que é o chamado abono de permanência. O terço constitucional de férias e a gratificação natalina integram também a base de cálculo do abono de permanência, decidiu o STJ em 2023. Outra questão remuneratória interessante aqui. Por quê? Vou explicar. Quem lê inicialmente parece isso aqui tem cara também de prova de questão da FGV, muita atenção. Por quê? Porque no início parece muito difícil, muito específico, muito complexo, ao dizer o seguinte, disse o STJ nesse julgado: a gratificação especial de atividade de combate e controle de endemias, ou poderia ser qualquer outra gratificação, é extensível aos aposentados e pensionistas
que se enquadrarem na hipótese legal, pressupondo a percepção da gratificação quando o servidor ainda estava em atividade. Bom, por que essa gratificação é extensível aos aposentados e pensionistas? Ah, porque se trata de combate à pandemia, à endemia? Não, não é por causa disso. É porque, primeiro, é devida essa gratificação de forma genérica, independentemente de avaliação de produtividade. Todo mundo recebia igual da ativa, todo mundo recebia igual, portanto, se entendeu que é uma gratificação genérica, aplicável a todos os servidores da ativa e que, portanto, acaba se desfazendo, se afastando daquela gratificação pro labore faciendo, em razão da atividade, ou em razão da produtividade, e que, portanto, o servidor da atividade leva para a inatividade. Entendeu aqui também o STJ? Gratificações de desempenho, ou seja, pode ser para qualquer gratificação, ainda que possua um caráter pro labore faciendo, ou seja, devidas apenas em razão do labor, em razão da atividade concreta, se elas forem pagas indistintamente a todos os servidores em atividade, no mesmo percentual, vejam só, no mesmo percentual, converte-se em gratificação de natureza genérica. Perdem, portanto, aquele caráter de pro labore faciendo, extensíveis em razão disso a todos os aposentados e pensionistas. Porque se tratou, então, de uma gratificação genérica. Foi criada para tentar, na verdade, essas são gratificações que são criadas para tentar dar algum benefício aos servidores da ativa e acabam, por via transversa, prejudicando os aposentados. E aí, como ela é paga de maneira geral a todo e qualquer servidor da ativa, os aposentados acabam não recebendo, mas o STJ, tanto o STJ quanto o STF, entendem que, nesse caso, se trata de uma gratificação genérica que se descaracterizou do seu caráter pro labore faciendo e que, portanto, o servidor da ativa que recebia leva para a aposentadoria, para a inatividade. Ainda sobre remuneração, julgado interessante também do STF, a DIN 6090. É inconstitucional por violar o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos aos seus servidores públicos sem estimativa ou sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Olha só, me acompanha ali o que diz o artigo 113 do ADCT. O que diz o artigo 113 do ADCT? Vamos lá. A proposição legislativa que crie ou altera a despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Então, proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória, no caso, aumento de vencimentos, ela deve ser necessariamente acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, sob pena de inconstitucionalidade, decidiu o STF. Agora, sobre o limite do teto remuneratório, teto do remuneratório. O teto remuneratório, o que ele computa e o que não computa no teto? O que pode ultrapassar o teto e o que é cortado pelo teto, chamado abate-teto? Bom, o teto remuneratório computa valores recebidos a título de cargo comissionado no Poder Executivo. Portanto, se eu sou, por exemplo, conheço casos de pessoas que são aposentadas e recebem já o teto remuneratório do STF, por exemplo, e aí voltam à ativa como cargo em comissão, ou exercem, ainda na ativa, um cargo, uma função comissionada, um outro cargo em comissão, enfim, no Poder Executivo. Essa gratificação, esse extra, esse valor, ou mesmo esses vencimentos recebidos pelo exercício do cargo em comissão, ele deverá ser cortado pelo teto remuneratório. Portanto, computa no teto remuneratório valores recebidos a título de cargo comissionado no Poder Executivo. STF, ADIM 7440, julgado em 2023. Mas, um outro julgado, a C46, também de 2023, não computa o valor recebido por ministro de Estado no teto remuneratório, não computa valor recebido por ministros de Estado pela participação em conselhos da empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias, salvo se as estatais receberem recursos do poder público para pagamento de despesas de pessoal e de custeio ou de custeio em geral.
Então, aqui criou uma exceção e depois a exceção da exceção. Ou seja, se eu sou ministro de Estado e participo em conselho de empresa pública ou sociedade de economia mista, esse valor que eu recebo de uma empresa estatal e de suas subsidiárias também, ele não entra no teto remuneratório, ele supera o teto. Claro que isso gerou muitas críticas, enfim, mas é o que entendeu o STF. A não ser que as estatais recebam recursos do poder público para não só para pagamento de pessoal, mas para custeio em geral. Nesse caso, aí vai acontecer o abate-teto também, nesse caso específico. Então, a exceção da exceção. Vinculação remuneratória, muito interessante. Por quê? Porque o artigo 37, me acompanhem lá, no artigo 37, inciso 13 da Constituição, diz o seguinte: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, artigo 37, inciso 13 da Constituição, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. E o STF, nesse caso, portanto, deixou bem claro isso, que é inconstitucional a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de ministro do STF. Por exemplo, um procurador do Estado não pode ter vinculado a sua remuneração com a remuneração de ministro do STF, por exemplo. É só um exemplo hipotético, porque violaria o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal. Outro caso aqui, a previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo, aqui continuidade, na verdade, essa parte inicial é trazida na DIN 7264, que é continuidade. A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme a Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento de publicação da lei, vedados reajustes automáticos posteriores. Portanto, vou repetir aqui. A previsão legal que fixa um subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme a Constituição. Portanto, fez uma interpretação conforme a Constituição. Diz o seguinte: tem uma previsão legal, por exemplo, uma lei estadual, e ela fixa o subsídio em um percentual determinado de um cargo paradigma. Por exemplo, 80% do salário do ministro do STF. Nesse caso, essa lei deve ser interpretada conforme a Constituição, só para vocês entenderem o que diz o STF nesse caso. Considerando-se como base o valor vigente no momento da publicação da lei, vedados reajustes automáticos posteriores. Portanto, se eu disser o seguinte, vamos lá, delegado de polícia estadual ganha 80% do salário do ministro do STF, e chutando um caso hipotético, tá? Tudo bem, ele vai ganhar 80% do que valia naquele momento o salário do ministro do STF. Eventuais reajustes posteriores do subsídio do ministro do STF não vai se aplicar automaticamente para o delegado. Portanto, vai ser considerado o valor vigente no momento da publicação da lei, vedados reajustes automáticos posteriores. Fácil de entender, né? Essas duas questões aqui que eu falei para vocês estão na ADIM 7264 do STF. Outra questão envolvendo vinculação remuneratória. É inconstitucional, diz o STF, na ADIM 570, a vinculação de remuneração de deputados estaduais a dos deputados federais, ou entre subsídios do MP ou função essencial justiça e remuneração da magistratura. Portanto, não pode vincular deputado estadual a deputado federal, julgado na ADIM, na verdade, esse primeiro dos deputados é a ADIM 6545. Ou, por exemplo, dizer que o subsídio do MP será vinculado ao subsídio da magistratura, ou, por exemplo, o subsídio do procurador do Estado, que é a função essencial da justiça, será vinculado ao subsídio da magistratura automático. Não pode. Nada disso pode, porque viola a regra constitucional do artigo 37, inciso 13. Regime de subsídio agora. Lembre-se do regime de subsídio. Recebimento de uma parcela única, vedados outros valores, salvo algumas exceções. Vamos lá. Incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentadoria
para aqueles que se aposentam no último nível da carreira afrontam o regime constitucional do subsídio, que seria uma regra do Conselho Nacional do Ministério Público, portanto. Estão julgando inconstitucional essa incorporação de vantagens pessoais decorrentes desse exercício pretérito de função de direção, chefia e assessoramento e acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentadoria. Viola o regime de subsídio, aqui o julgado envolvendo regra do Conselho Nacional do Ministério Público. Porém, outro caso criou uma exceção, permitindo, portanto, esse extra para além do subsídio. Entendeu? O STF é constitucional quando caracterizada a natureza indenizatória da verba, a concessão de auxílio destinado ao aperfeiçoamento profissional de membros da Procuradoria Estadual remunerados sob a forma de subsídio. Como a FGV, por exemplo, gosta muito desses casinhos específicos, pode ser que caia alguma coisa a respeito disso. Olha, temos uma lei que concede um auxílio destinado ao aperfeiçoamento profissional de membros de uma procuradoria estadual. Isso pode ser pago, considerando que a procuradoria recebe subsídio? Pode. Decisão do STF, então, é uma exceção, porque é considerada uma natureza indenizatória da verba, etc. Ainda sobre o regime de subsídio, para finalizar a parte do regime de subsídio, o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, é exatamente o cerne do regime de subsídio, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Caso de, foi o caso, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. O policial rodoviário federal, apesar de receber por regime de subsídio, ele pode receber também as horas extras, entendimento do STF ADIM 5404. Não viola, portanto, o regime de subsídio. Tema de concurso público. Tem vários julgados do STF a respeito. Vamos lá, vamos tentar ser rápido aqui para não extrapolar o tempo. A reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira da Polícia Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado nos editais. Portanto, se tem reserva de vagas para candidatos de sexo feminino no concurso público para a Polícia Militar, elas devem poder também concorrer à totalidade das vagas digamos assim, da ampla concorrência, dos demais concorrentes. Portanto, elas não podem ser excluídas da ampla concorrência. Elas podem concorrer, obviamente, nas vagas reservadas para as candidatas do sexo feminino, mas, entendeu, o STF, julgado em 2024, fevereiro de 24, muita atenção, podem concorrer também, não podem ser impedidas de concorrer na ampla concorrência, aquelas mistas, digamos assim, tanto feminino como masculino. Outro julgado do STF, também sobre concurso público, semelhante a esse anterior, aqui reafirmando esse entendimento. No caso, reafirmou em 2024, essa decisão em 2023. Inconstitucionalidade da reserva de vagas de 10% para candidatos do sexo feminino, também envolvendo órgão policial, porque se entendeu que não poderia reservar apenas 10% para candidatos do sexo feminino. Seria inconstitucional isso. A inconstitucionalidade a reserva de vagas de apenas 10% para candidatos do sexo feminino e os demais sexo masculino. Não pode. Tá? É isso. E elas devem poder participar da ampla concorrência. Terceiro item sobre o concurso público. O direito à concorrência especial, no caso, por exemplo, candidatos negros, indígenas, etc., funda-se no fenótipo e não meramente no genótipo ou na ancestralidade do candidato. Portanto, depende da cor da pele mesmo, do fenótipo. Não interessa os ancestrais, se eventualmente teve algum ancestral, negro, indígena, etc. No mulato não interessa. O que interessa é o fenótipo atual do candidato para ter direito à concorrência especial. Entendimento do STJ nesse caso. Ainda sobre o concurso público, a STF decidiu pela inconstitucionalidade de lei estadual que concede em favor de candidatos naturais residentes em seu território bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos. Vejam bem, se tem um concurso aqui para o Rio Grande do Sul, eu que sou gaúcho do Rio Grande do Sul,
já teria 10% a mais com relação aos candidatos de outro estado. É uma discriminação evidente, né? 10%, bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos da área de segurança pública. Se trata de tratamento diferenciado, desproporcional, sem amparo em justificativa razoável, decidiu o STF. Outro julgado aqui do STF, a aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário, o que acontece, seja seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior. Portanto, se tem direito, por exemplo, a, sei lá, 5% das vagas, e, nesse caso, se tem direito, por exemplo, se nós temos um concurso qualquer com 29 vagas, por exemplo, com 29 vagas, e os candidatos com deficiência teriam direito a 5% das vagas, se nós colocarmos ali na calculadora, 5% de 29 dá 1,45. Então, eles teriam direito a 2 vagas, arredonda para o inteiro imediatamente superior. Interpretação favorável àqueles com deficiência. Ainda sobre o concurso público, se o candidato tiver condenação criminal transitada em julgado e, eventualmente, o apenado, ele pode ser nomeado e tomar posse, se for aprovado em concurso público, desde que a função seja compatível com a infração penal praticada. Portanto, condenação criminal transitada em julgado, muito interessante esse julgado do STF, tema 190 repercussão geral para a prova da FGV, hein? Para quem vai fazer na condenação criminal transitada em julgado e se tratando de um apenado, ele pode sim, tem direito à nomeação e posse, se for aprovado em concurso público, desde que compatível com a infração penal. O fato de ter condenação criminal por si só não afasta o direito à nomeação e posse em concurso público, se for aprovado. Isso porque, aqui desenvolvendo o julgado, a suspensão dos direitos políticos do condenado, conforme artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, não impede a nomeação e posse do candidato por si só, né? Houve uma coisa é suspensão dos direitos políticos, outra coisa é nomeação e posse em cargo público. Uma coisa não está ligada com a outra. Olha só que interessante, separou as duas coisas. Isso em razão também do princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, do dever do Estado em proporcionar condições para a integração social do condenado e, claro, o início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juiz de execuções, que analisará a compatibilidade de horários. Aqui desenvolvendo esse julgado super interessante do STF. Ainda sobre concurso público, vejam como tem julgados do STF sobre o tema concursos públicos. É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Portanto, o candidato, embora ele tenha uma doença grave, ele não pode ser impedido de tomar posse se ele não apresentar um sintoma incapacitante para o trabalho e nem possuir restrição relevante que impeça para o exercício da função pretendida. Também julgado do STF 2023. Casos de provimento derivado. O que é o provimento derivado? Aqueles que não decorrem de concurso público. Não é provimento originário, não decorre de concurso público, nem de nomeação, por exemplo, para os cargos em comissão. O STF tem, na maioria dos casos, considerado inconstitucional essas formas de provimento derivado, porque acarretam violação à regra, norma constitucional do concurso público, que exige concurso público. Aqui, exemplo, 2 julgados do STF, ADIM 7229 e 5510, ambos de 2023. A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Outro julgado aqui, tema 1198, repercussão geral. É vedada a transposição, absorção ou aproveitamento, fixem bem esses termos, transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da administração pública sem prévia aprovação em concurso público. Ele não pode se transformar de empregado público em estatutário sem prévia aprovação em concurso público, que se trata de um provimento derivado
vedado pela Constituição. Processo disciplinar. Ora, processo disciplinar, um tema super interessante que caiu no último ENAM. Não sei se vai cair no próximo, mas vamos lá para as decisões mais recentes. Pode ser que a FGV repita alguma questão sobre processo disciplinar de servidor público. Primeiro caso aqui do STJ 2023. Ainda que o artigo 57 da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, preveja o curso recursal por até 3 instâncias, ou 3 diversas instâncias administrativas, não é autorizado manejar 3 sucessivos recursos, mas somente 2. Um perante a instância de origem e o segundo junto à instância administrativa imediatamente superior, sob pena de se percorrer 4 instâncias administrativas. Claro, não são 3 recursos, porque se fossem 3 recursos, seriam 4 instâncias. São, na verdade, 2 recursos para 3 instâncias. Isso está lá, bem claro, no artigo 57 da Lei 9784. Me acompanha ali. O que diz o artigo 57? O recurso administrativo tramitará por, no máximo, 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 3 instâncias não são 3 recursos. Cuidado aqui, são 2 recursos que levam a 3 instâncias. A primeira instância, que é a decisão inicial, um recurso por uma segunda instância e um segundo recurso para uma terceira instância, um órgão superior, seja lá qual for, enfim. Né? Isso dentro do processo administrativo. Segundo lugar do STJ, também em 2023, a falta de intimação do servidor público após a apresentação do relatório final pela comissão processante não configura ofensas às garantias do contraditório da ampla defesa ante a ausência de previsão legal. Portanto, se o servidor público não for intimado após a apresentação do relatório final pela comissão processante, isso não significa ofensa à garantia do contraditório da ampla defesa, porque não há previsão legal, neste caso, de necessidade de intimação do servidor público após o relatório final da comissão processante do processo administrativo disciplinar. Outro julgado aqui importante da STJ, que, na verdade, processo disciplinar, como regra, a maioria dos julgados são do STJ, mas tem um que outro do STF, como nós vamos ver aqui. A prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si só, não gera nulidade, porque não demonstrado prejuízo. Outro julgado aqui agora do STF, 2023, aqui do STF, é constitucional, norma estadual que impede a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor que responde à PAD. Portanto, não há nenhuma ilegalidade se nós dissermos o seguinte: o servidor que responde à PAD, ele não pode se exonerar a pedido e não pode se aposentar enquanto não decidido a decisão, houver a decisão no PAD, porque ele pode eventualmente querer evitar uma pena, uma penalidade, etc. Então, justamente, o STF diz que não pode, que é constitucional, portanto, essa norma constitucional, norma estadual, melhor dizendo, que impede essa exoneração a pedido ou a aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo administrativo disciplinar. Contudo, é possível conceder a aposentadoria ao investigado quando a conclusão do PAD não observar prazo razoável. Aqui uma exceção disso aqui. A exceção é, o PAD, porém, não observou um prazo razoável, bom, aí sim pode conceder a aposentadoria nesse caso. Esse julgado aqui do STJ caiu no concurso do TRF1, que foi, a prova foi elaborada pela FGV, um julgado de 2023, que caiu numa prova de 2023. Então, atenção, a conduta de filmar por meio de câmera escondida alunas, servidoras e funcionárias terceirizadas caracteriza a infração de conduta escandalosa, prevista no artigo 132, inciso 5 da Lei 812/90, o que atrai a pena de demissão. Esse artigo 132, me acompanha ali, vamos lá, Lei 8.112, 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, artigo 132. Diz o seguinte: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Conduta escandalosa, claro, é um conceito jurídico indeterminado, mas dentro dessa conduta escandalosa se inclui também a conduta de filmar por meio de câmera escondida alunas, servidoras e funcionárias terceirizadas, etc. Decisão da STJ. Claro, é um caso super específico, mas a FGV gosta desses casos específicos e que acabam, de certa forma, se subsumindo a uma previsão legal, etc., porque foi decidido pela STJ-STF. Então,
o guia, o norte de vocês, não se preocupem. É a decisão da STF e da STJ que está lá nos informativos, repercussão geral, recurso repetitivo, é fácil de encontrar. Claro que tem muitos julgados, mas é democrático, de certa forma, as questões da FGV. Não é um caso julgado por um tribunal qualquer, etc. Não. Ou previsto, ou que conste num manual qualquer, que nós não sabemos, como existe, infelizmente, em muitas provas. Esse caso é julgado da STF e do STJ. Portanto, é democrático nesse caso. Outro caso aqui de processo disciplinar. É legal o compartilhamento com a CGU, a Controladoria Geral da União, de informações coletadas em inquérito policial, claro, em que se apura suposta prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Foi divulgado, então pode ter um inquérito policial, posso compartilhar com a CGU, que vai tomar as devidas providências, e uma delas instaurar o processo disciplinar e, eventualmente, também enviar ao Ministério Público ou à AGU para ajuizar ação de improbidade. Nesse caso, esse compartilhamento com a CGU das informações do inquérito policial, ela é legítima, entendimento do STJ, não foi informado mais dados em razão do segredo de justiça, mas está divulgado no informativo 764 do STJ. Sobre previdência e aposentadoria. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que estabelece limite etário de aposentadoria compulsória diverso do fixado pela Constituição, que é 75 anos. Não pode a Constituição Estadual dizer que é 80 ou que é 70. É 75 anos. Não pode estabelecer limite diferente de aposentadoria compulsória à norma de Constituição Estadual. Outro julgado aqui do STF, que na verdade são dois julgados, portanto, olha só, deixou bem claro esse entendimento. A majoração de alíquota de contribuição para o regime próprio, majoração de alíquota, é razoável, é proporcional e não ofende a vedação ao confisco, ou não ofende o princípio que veda o confisco. E, portanto, todas essas leis estaduais, diversos estados, que majoraram a contribuição para a aposentadoria, para a previdência do regime próprio de aposentadoria dos servidores públicos, essa majoração por si só, inclusive a aposentadoria progressiva, ela não ofende o princípio da vedação ao confisco, ela é proporcional e razoável, é constitucional, portanto. Ainda sobre a previdência e aposentadoria. A aposentadoria especial, aquela com requisitos diferenciados. Entendeu? O STF pela inconstitucionalidade de lei estadual de iniciativa parlamentar, isso é importante, iniciativa parlamentar, que estende atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras que não propriamente de professor, inclusive representação associativa ou sindical. Portanto, não pode lei estadual de iniciativa parlamentar estender a chamada aposentadoria especial do professor para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras que não propriamente do professor. Na verdade, esse entendimento já era antigo, o STF apenas reiterou esse entendimento. Essa aposentadoria está prevista lá no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição. O que diz o artigo 40, parágrafo 5º? Parágrafo 5º diz o seguinte, redação atual com base na emenda 103, que é a reforma da Previdência. Os ocupantes de cargo de professor terão a idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3, parágrafo 1º, que é a aposentadoria geral, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Portanto, tem que ser efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Portanto, não pode estender para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras que não propriamente de professor. Por que, entendeu o STF? Primeiro, isso viola a regra da iniciativa privativa do Executivo para esse tipo de lei, artigo 61, inciso 2, letras C e E da Constituição Federal. Também viola a competência privativa da União para legislar sobre seguridade social e sobre diretrizes e bases da educação nacional e viola o núcleo da norma que restringe a aposentadoria especial a funções de magistério do artigo 40, parágrafo 5º. Ainda sobre previdência e aposentadoria dos servidores públicos. Somente os servidores públicos civis
Detetores de cargo efetivo, artigo 40 da Constituição, são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do artigo 19 da DCT e os demais servidores admitidos sem concursos públicos. Portanto, aqueles estabilizados, isso está no tema 1254. Portanto, aqueles servidores chamados estabilizados, com base no artigo 19, para vocês depois deem uma olhada no artigo 19 do DCT, é uma regra de transição estabelecida pela Constituição, mais especificamente o artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que diz basicamente o seguinte: os servidores públicos civis da União, Estados, Federal e Municípios, da administração direta, etc., em exercício na data da promulgação da Constituição de 88, há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma de 37, são considerados estáveis no serviço público. Foi estabilizado, portanto, aqueles que não eram estáveis, se já estavam no serviço público há 5 anos, na data da Constituição de 88. É uma regra que vai se extinguir, eventualmente, mais adiante no futuro. Uma regra de transição. Esses estabilizados não têm direito ao regime próprio de previdência social, vejam bem. Assim como não tem demais servidores admitidos sem concurso, temporários ou em cargo, os comissionados em cargo em comissão. Apenas aqueles detentores de cargo efetivo têm direito ao regime próprio de previdência. Gravem bem isso. Outro caso aqui, servidores que reúnem as condições sob a égide do regime anterior, artigo 3º da emenda constitucional 2098, pode se aposentar, mesmo que seu vínculo com a administração tenha cessado antes do pedido de aposentadoria. Eles podem se aposentar, mesmo que eles tenham saído por outro motivo, eventualmente, mas se eles reuniram as condições para se aposentar sob a égide do regime anterior, eles podem se aposentar sob a égide também do regime anterior, tudo conforme o artigo 3º da emenda 20 de 98. O que interessa, portanto, é se reuniu as condições para a aposentadoria, ainda que pediu depois de cessado o vínculo da administração, fez o pedido de aposentadoria. Outras questões agora, questões residuais sobre servidores públicos, as empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradores de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Muito importante. Empresa pública e sociedade de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou ainda que sejam exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial, atuando na concorrência, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., elas devem, se elas contratam por meio de concurso público empregados públicos, lembre-se, empregado público, regime seletista, pode ser contratado por meio de concurso público, certamente, é contratado por meio de concurso público. Mesmo assim, elas têm que motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados. Não exige processo administrativo. Cuidado, não confundam. Motivação em ato formal da demissão, expor os motivos da demissão, não se confunde com o processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Vejam só. Eu sou empresa pública em regime concorrencial, por exemplo, Banco do Brasil atuando no serviço bancário, por exemplo, no comércio bancário. Eu tenho que motivar a demissão do meu empregado, ainda que tenha sido contratado por concurso público, admitido por concurso público, mas ele é empregado público seletista. Nesse caso, eu tenho que motivar, mas não precisa processo administrativo e não se exige que a causa ou motivação se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. É apenas motivar. Remoção de servidor público, o caso de remoção de servidor público, independente de vaga e de interesse da administração, previsto no artigo 36, parágrafo único, inciso 3, letra B, vamos ao artigo 36, parágrafo único, inciso 3, letra B, da Lei 8112, que é a Lei dos Serviços Públicos, dos Servidores Públicos da União. Artigo 36 diz o seguinte: o artigo 36 trata da remoção do servidor público, né? Remoção. O parágrafo único diz o seguinte: para fins dispostos desse artigo, entende-se por modalidades de remoção. Inciso 3, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse
da administração, ou seja, eu posso pedir remoção, é pedido, portanto, para outra legalidade, ainda que não tenha interesse da administração. E aqui são 3 casos que se permite essa remoção. Acompanhar cônjuge, companheiro, motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro, etc., ou em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, etc. Enfim, está lá os casos do inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 36. Nesse caso, o motivo de saúde, ou seja, a previsão da letra B, o motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas e conste seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial, esse caso de saúde, que permite a remoção a pedido, independentemente de interesse da administração, é necessário, portanto, que o motivo de saúde do servidor, de cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas e conste seu assentamento funcional, condicionada à comprovação de junta médica, e a dependência deve ser econômica, dependência econômica, não abrangendo dependência física ou afetiva. É dependência econômica, portanto, interpretação literal da lei. Apenas se o dependente for dependente econômico e tiver problema de saúde, eu posso pedir remoção e é obrigatória para a administração pública conceder esse pedido de remoção se for saúde de dependente econômico, não de dependente físico ou dependência física ou afetiva. Entendimento do STJ. Para finalizar, mais 2 slides, servidora pública que pede exoneração e fica inerte por mais de 3 anos, até ingressar com ação judicial, requerendo nulidade do ato administrativo e a reintegração do cargo, não tem direito à indenização de valores retroativos à exoneração. Então, atenção, servidora pública pediu exoneração e ficou inerte por mais de 3 anos até ingressar com ação judicial, requerendo a nulidade do ato administrativo de exoneração, no caso, e reintegração do ato, dizendo aqui, no caso, por exemplo, se tratou, se não me engano, dizendo que ela não estava em uma situação de saúde mental, etc., não sabia o que estava fazendo, não tinha autodeterminação psicológica naquele momento, não estava com saúde psicológica, em outras palavras, não sabia o que estava fazendo naquele momento e quer voltar para o cargo. Nesse caso, ela não tem direito à indenização de valores retroativos à exoneração, ainda que eventualmente ela consiga a anulidade desse ato administrativo, dizendo que naquele caso ela não tinha condições de entender, enfim, de ter um entendimento em razão de uma saúde psicológica, etc. E aqui também, outro caso, inconstitucionalidade, STF entendeu inconstitucionalidade das pensões mensais vitalícias não decorrentes do regime geral de previdência social a dependentes de prefeito e vice-prefeitos, em razão do mero exercício do mandato. Já temos decisões várias da STF julgando inconstitucional aquelas aposentadorias, né, aquelas pensões vitalícias para ex-governador, e agora para prefeito e vice-prefeito, e também para dependentes de prefeitos e vice-prefeito. Não pode pensão mensal vitalícia para dependente de prefeito e vice-prefeito, para além do CRAS, só a não ser que tenha direito em razão das contribuições para o regime geral da Previdência Social. E para finalizar, última lâmina, norma estadual que institui, por meio de diploma único, regras jurídico-previdenciárias direcionadas tanto aos servidores públicos civis como aos militares é constitucional. Pode ter um regime, um diploma único, uma lei única, que dentro dessa lei estabelece regras jurídico-previdenciárias direcionadas tanto aos servidores públicos civis como aos militares. Isso não viola a exigência de lei específica para a previdência do servidor militar, entendimento da STF, na ADIM 5154. O STF decidiu que há uma distinção entre lei específica e lei exclusiva. Não precisa ser lei exclusiva para os militares, mas desde que seja uma lei específica e que trate também, e que pode tratar também, do regime jurídico dos servidores públicos civis. Lei específica pode tratar, portanto, de forma individualizada, é aquela que trata de forma individualizada, ainda que trate também de outro regime. Enfim, pessoal, foi bem longo aqui essa aula de hoje, certamente foi bem longa, porque o tema exige, né? Isso que eu cortei vários julgados aqui. Enfim, sigam aí o Jus Federal, acompanhem as nossas publicações e até a próxima.